Nós temos falado esse ano que o ano de 2026 será o ano profético do crescimento. Diga, ano profético do crescimento. Pastor, por que isso? Profético porque Deus, e é isso que eu vou falar hoje também, a palavra de promessa dos céus, a palavra do Senhor para a nossa vida, a palavra espiritual para a nossa vida é uma palavra profética. Diga glória a Deus. E tudo que a gente recebe da parte de Deus é profético na nossa vida. Então, querido, Deus quer que 2026 você seja alimentado de palavra, de ensinamento, de conteúdo, para que você seja ativado espiritualmente. Ativado, diga ativado. Pastor, o que é ativado? Já ligaram a chave do carro? O carro sem ligar está morto, parado, não serve. É um carro, tem patrimônio, é bom, bonito. Mas se não ligar, ele não sai do lugar. Então diga para o seu irmão aí do lado, tem que ligar e sair do lugar. Então 2026 é para ligar, diga ligar e sair do lugar. Amém? Então, querido, é para receber. E profeticamente é para avançar, crescer, crescimento, em nome de Jesus. Nós temos uma meta para chegar no final de 2026 com 1000 membros nessa igreja. Diga glória a Deus. Amém? Eu não sei, quem sabe a gente já vai fazer a virada do ano novo em outro lugar. Me ajude aí, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Meu Deus, aleluia. Mas eu quero ler uma passagem bíblica com você. Abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 9, versículo 6. É muito profundo o que eu vou ministrar hoje no seu coração. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Amém? Eu estou vendo aí que as células estão lotadas, as casas lotadas. Eu quero parabenizar os líderes de célula dessa igreja, lotada. Eu vejo as fotos, querido, vejo as carinhas novas, vejo gente nova. Inclusive, abracei um monte de gente que está aqui hoje no culto, que está indo nas células da igreja. Isso é muito... Querido, a porta de entrada da igreja é as células e o culto, e os cultos, as programações. Então, em nome de Jesus, nós vamos chegar a muitas células em 2026, amém? Vamos dar um aplauso pelos líderes de célula dessa igreja, toda a liderança de ministério, glória a Deus, amém. É um povo que paga preço comigo, viu, queridos? Paga preço de vida. Temos duas estruturas de liderança, a estrutura de líder de pastoreio, que é os pastores dessa igreja, não é só eu não, que ora, que paga preço, que atende o telefone de madrugada, que desaparta a briga, que ora na cabeça, que se abraça, que vai lá desapartar um problema. Essa é a turma do pastoreio. E eu tenho uma outra turma, que é a turma de ministério. É a turma da bacia e da toalha, para servir. Olha aí a turma aí, ó. Tá vendo esses pretinhos aí do lado aí, ó? Essa turma é uma intercessão, eles estão lavando os pés de vocês. Enquanto vocês estão sentados aí, eles estão batalhando espiritualmente. Viu? Para não deixar que nada impeça você de receber a palavra de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo? Aquela turma que estava lá na frente ali, o protocolo, vocês viram? Tudo é a turma da bacia e da toalha, de lavar o pé. Viu? A Bíblia diz que quer ser grande, sirva. Quem quer ser grande, sirva. Seja o menor, amém? Então, queridos, aqui a gente tem que aprender a servir, ajudar, a contribuir, lavar os pés. Quem chega aqui, eu sou médico, meu irmão, é médico, mas tu vai lavar pé, irmão. Eu sou um doutor, vai lavar pé do mesmo jeito, não tem jeito. Que a Bíblia diz, tem que valorizar as coisas pequenas para entender e chegar nas coisas altas, espirituais. Glória a Deus. Vamos abrir Isaías 9:6. Vamos ler com a gente. O que é que diz aí? Porque um menino, leia comigo. Um menino nos nasceu,
um filho foi dado. E o governo, o quê? Meu Deus, um filho. Quem é esse menino, meu Deus? Quem é esse menino? Jesus. Ele será chamado de quê? Amém. Bota a mão no seu coração. Pai, nessa noite, a tua palavra é viva para transformar corações, trazer recomeço, restauração. E em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem guardado para a tua igreja, traz de revelação hoje, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus novamente. Glória a Deus. Querido, eu quero falar hoje sobre o céu ativando propósito na terra. Primeira coisa que eu quero falar é que Natal, o nascimento de Jesus, não é só panetone, o que mais? Peru, porco assado, o que é que tem mais? Árvore de Natal, Papai Noel, não. Eu quero te dizer que te enganaram. Natal é festa, é família, é tudo isso. Mas Natal a gente simboliza algo grande, que é o nascimento do nosso Criador. Amém? Queridos, profeticamente o céu derramou sobre nós vida. Quantos conseguem entender? Deus derrama promessa do céu para abençoar a terra, para trazer vida para a terra, para liberar uma oportunidade para a humanidade recomeçar a sua vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, talvez você não sabia, mas eu quero lhe dizer nessa noite, isso é chave para a sua mentalidade, para você entender o mundo espiritual. Primeira coisa que você tem que entender é que nós tínhamos um decreto de morte. Um decreto de morte. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Queridos, quando nós pecamos, nós se afastamos de Deus. E a Bíblia diz que o pecado, querido, aquele que peca, viu? Ele tem o destino dele, a morte. Ou seja, quem peca, diga comigo, quem peca tem que morrer. Então nós temos um decreto de morte. Eu não sei se alguém já recebeu um decreto de morte, foi no consultório médico, e o médico olhando para você e disse assim: você e o seu coração tem data marcada, você não vai durar um mês, você só tem uma semana, você só tem um ano de vida. E quando a gente recebe um decreto desse, é um decreto que abala a nossa estrutura, porque a gente sabe que nós vamos morrer e deixar essa estrutura física. Mas o decreto de morte que entrou na humanidade foi o decreto pelo mundo espiritual. O mundo físico existe e o corpo carnal, mas morrendo o corpo carnal, como a Bíblia fala em Apocalipse, a condenação é eterna no mundo espiritual. Ou seja, se morrer no corpo físico, você vai passar a eternidade toda em tormento. A Bíblia fala que Jesus falou mais de inferno do que qualquer outra pessoa. Pastor, um dia de Natal vai falar de inferno? Eu estou falando de inferno porque a vinda de Jesus foi para tirar toda a humanidade do inferno e da eternidade de sofrimento. Então eu quero resumir para você o que é esse decreto de morte. O inimigo, quando ele tentou Adão e Eva, o pecado entrou na terra, e quando o pecado entra na terra, ele não entra apenas para nos destruir da eternidade espiritual. Existem outras áreas na nossa família que o inimigo coloca decreto de morte. Quantos estão entendendo? Existe decreto de morte para a sua família.
Quantas famílias que chegaram aqui, ou alguns que já vêm de famílias de morte, de estrutura de morte, de conflitos, de confusão, de brigas, de atritos, de separações, sabe, queridos, de violência, de agressões. E quando o inimigo entra com o pecado no mundo, ele entra também para destruir as tuas emoções, o teu casamento, a tua família, os teus filhos, porque o decreto de morte é para matar. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, queridos, escute uma coisa: não adianta achar que você está coberto simplesmente porque veio para a igreja. Você precisa entender hoje que essa cobertura de você espiritual, ele precisa ser, posicionada. Você tem que tomar posse do decreto de vida para que esse decreto de morte saia, e em nome de Jesus, aquilo que foi derramado sobre a sua vida, aquilo que foi declarado que não ia dar certo na sua vida, hoje Deus está dizendo: eu quero fazer diferente, eu quero mudar a tua história, eu quero trazer novidade de vida, eu quero trazer o teu sorriso e tua alegria novamente, e mostrar que em vez de decreto de morte, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Diga glória a Deus. Sabe, queridos, tem momentos da nossa vida que a gente chega e olha para a gente mesmo e diz: não tem como. Você começa a ver o teu passado, a tua história, você viu que muitas pessoas que entraram na sua vida te prejudicaram. As escolhas que você teve também levou você, queridos, para um lugar, muitas vezes, de morte. As escolhas, o ambiente que você viveu. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz, em Isaías capítulo 7, versículo 14, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isaías 7, 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. E qual é o sinal? Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Deixa eu resumir para você. O pecado entrou por quem? Pela vida de quem entrou o pecado no mundo? Através de quem? Me ajuda, me ajude. Entrou através de quem? Quem foi a pessoa? Quem foi a pessoa? Foi Adão ou foi Eva? Eva permitiu. Sim ou não? Através da mulher o pecado entrou. E, queridos, e quando o pecado entrou naquele mesmo dia, Deus declarou, derramando profeticamente para a terra, que através da mulher viria a solução do pecado da humanidade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: onde o pecado abundou na tua vida, por onde o pecado entrou, na tua casa, na tua família, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor ativa profeticamente um tempo, aquilo que foi morte, que foi luto, que foi tristeza, que foi agonia, que foi muitas vezes, querido, vergonha. Deus libera um tempo de vida, de alegria, de honra para a tua casa. Como a mulher deixou entrar o pecado, pela mulher entra a vida através do Senhor Jesus. Qual estão entendendo? Se está entendendo, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia! Deus tem esperança para a tua vida. Eu quero te dizer que muitas vezes a gente entrou em lugares que a gente achava que nunca mais teria solução. Às vezes até mesmo você já vem de igrejas, de outros ambientes, se frustrou, muitas vezes recuou. Mas, querido, voltar, ele dá trabalho, recomeçar dá trabalho. Deus teve que recomeçar, querido. O Senhor teve que morrer, e a morte de Jesus foi um recomeço. Ele teve que ser crucificado, ele teve que pagar pelos pecados. Ei, quando Jesus estava naquela cruz, o pecado da humanidade
entrou sobre ele, veio sobre ele, a ponto dele dizer, Lahi, Lahi, Labá, Sabactane. O que significa isso? Significa que Deus meu, por que me abandonaste? O pecado naquela hora havia entrado e Jesus recebido o pecado da humanidade e da história. Mas tudo isso através do menino Jesus. O decreto de morte começa quando Herodes, ele chega e manda matar todas as crianças. E não foi só Herodes não, no tempo de Moisés, porque Moisés, o inimigo achava que Moisés seria o Salvador. E manda matar todas as crianças, e Moisés sobrevive naquele lugar. E ele, Faraó, que simbolizava o inimigo, queria matar, queria destruir a oportunidade da salvação da humanidade. Porque o inimigo, ele sempre vai se levantar para destruir a tua história, para destruir a oportunidade que você tem de fazer diferente. Sabe, queridos, o Natal é o cumprimento, diga comigo, o Natal é o cumprimento, diga, da promessa de Deus. E você é uma promessa de Deus. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Como é que é? Você nasceu para dar certo. Mentiram para você quando disseram que você não presta, que você não vale nada. Mentiram para você quando disseram que você não ia conseguir vencer, que o teu casamento não ia dar certo. Mentiram para você. Sabe, queridos, que palavras também são decretos de morte. Palavras também matam, e o inimigo muitas vezes usa palavras de pessoas para destruir vidas, e você recebe. Porque quando você não está ativado profeticamente, você não se blinda, você andou distante, e quando a gente está distante, a gente está vulnerável. Qualquer palavra, qualquer influência, qualquer ambiente te leva para o caminho de morte. E a Bíblia está colocando, sabe, essa noite, queridos, Deus quer ativar a tua vida, o teu coração, a tua família, para viver propósitos eternos. Diga glória a Deus. Diga, Deus vai usar a minha vida para cumprir propósito eterno. A Bíblia diz que Deus usou quem? Maria. Quem era Maria? Ninguém conhecia Maria, queridos. Maria, mãe de Jesus, uma mulher comum, uma mulher simples. Deus pega pessoas simples e transforma em pessoas usadas por Ele. Quantas vezes você achou que não era nada? Quantas vezes você achava que não tinha valor? Quantas vezes você achava que muitas vezes o mundo estava convergindo contra você, que nada na sua vida dá certo, que tudo não presta? Ei, é você, queridos, que colocou isso no teu coração. Se hoje você tomar posse e entender que Deus tem o melhor para a sua vida e quer te usar para abençoar outras pessoas também. Sabe, queridos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, abra aí, 1 Coríntios 1, 27, Deus usa as pessoas que não são. Aquela pessoa mais simples, mais humilde, aquela pessoa que muitas vezes ninguém acha que é essa que Deus quer usar. Sabe, queridos, olha o que ele diz, mas Deus escolheu quem? Escolheu quem? Escolheu quem? Desse mundo, a fim de envergonhar, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes, para que a glória dele seja, queridos, engrandecido. Muitas vezes você achava que não era, mas Deus quer dizer para você nessa noite, eu quero te colocar em um lugar, em um nível, em uma maturidade, eu quero te usar na tua casa, na tua família, onde muitas vezes foi lugar de barulho, de confusão, eu quero trazer lugar de paz. Diga, lugar de paz. Esses dias a gente viu muito meme, né? O Natal, todo mundo comendo peru assado. No outro dia estava tudo jogando panela na cabeça do outro.
Não é o Natal que funciona, não é isso. O Natal de Jesus, querido, ele é perene. Temos um dia para celebrar, mas o Natal para Jesus é todos os dias. Todos os dias celebramos, querido, a vinda do menino Jesus, a vinda do nosso Criador. Então, todo dia é para celebrar a paz, celebrar a alegria. Vocês estão entendendo? Hoje é Natal, vamos viver feliz. No outro dia vive igual bicho e cachorro. Um latindo para o outro, querendo morder a canela do outro. Sabe, queridos, é tempo de se reconciliar. É tempo de trazer para perto aquilo que estava distante. É tempo de trazer para perto, queridos, o esposo, a esposa que estava distante, os filhos que estavam distantes, a família que estava distante, a promessa que estava distante. Sabe, queridos, profeticamente, Natal traz de volta e resgata de volta o sonho, a promessa que Deus tem na sua vida. Aleluia. Você começa a ver como Deus usou Maria, usou José, um homem simples também, mas obediente, disponível. A Bíblia diz que Deus fala para os anjos, chega para José e diz: sai daí, porque estão te procurando para a morte. E José é obediente, disponível. O problema que muitas vezes a gente tem é que nós não somos disponíveis, que não somos obedientes. Pastor, por que a gente sofre tanto? Por falta de obediência, por falta de ter um coração disponível para agradar a Deus. Sabe, querido, dinheiro não vai te levar a lugar nenhum, porque a desobediência, ela leva para lugares, queridos, de tristeza. Quantas pessoas que nós conhecemos, que muitas vezes têm carro, casa, em lugares, e riqueza, e dinheiro na conta, mas vive simplesmente um vazio. Vive um vazio, uma tristeza, porque simplesmente, queridos, estão desobedientes, distantes, estão muitas vezes frios, não conseguem sentir a presença de Deus. Maria e José é o exemplo que se permitiu ser usado para o plano de Deus. Levanta a mão para o céu, eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, Pai, que 2026 e ainda em 2025, o Senhor levante homens e mulheres capazes, homens e mulheres, meu Deus, posicionados, meu Deus, disponíveis, de coração obedientes, para cumprir o plano da eternidade, do reino de Deus nessa terra, e isso trará bênção sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Meu Deus. Diga comigo, onde Jesus nasce, tudo muda. Onde Jesus nasce, tudo muda. Jesus nasceu aonde? Numa manjedoura. Sabe, queridos, o improvável. Talvez estavam esperando Jesus nascer no palácio. Sim ou não? Nascer nos grandes templos. Jesus nasceu no improvável. E ele continua nascendo no improvável. Aquele coração de pessoas que muitas vezes acham que não é digno de viver uma vida nova, de recomeçar a sua história. É aí que Deus quer nascer. Como ele nasceu no Natal e o menino Jesus continua nascendo dentro de nós. Nascendo em lugares áridos, em corações doentes, em corações secos, em vidas desacreditadas, em homens e mulheres desanimados. Ele continua querendo nascer. Sabe, querido, o que impede não é Jesus, porque ele já existe. O que impede somos nós. A dificuldade é o nosso coração. A Bíblia diz que o coração endurecido, querido, ele bloqueia a ação do Senhor. Coração humilde, a Bíblia diz que o coração soberbo Deus resiste, mas humilde ele eleva. Eu quero te dizer nessa noite,
que Deus tem muita coisa boa para te entregar em nome de Jesus. Existe uma promessa do céu para liberar sobre o teu coração, e você crê nisso em nome de Jesus? Tem coisas novas para acontecer. Quantas pessoas dessa igreja chegaram aqui ratado? Já vi aqueles cachorros todos leprosos? Chegaram aqui, querido, estourado, quebrado, arrebentado, com os olhos fundos. Chegaram aqui, sabe, querido, sem força. Tem uns aqui que já estão fortinhos, mas chegaram aqui magro, seco, cabeça grande, orelha grande, querido. Mas hoje Deus já deu a oportunidade de recomeçar a casa, a família e retomar a sua história. Diga glória a Deus. Sabe, queridos, tem pessoas que chegaram aqui e famílias conseguiram restaurar toda a sua casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo ele não desiste de você, não desiste da sua casa. Mas eu quero te dizer que depende de você, porque a manjedoura está aí. Ele é um improvável, você é um improvável. Diga para o seu irmão aí do lado aí, você é um improvável. Mas Deus levantou você. Sabe, queridos, Deus, quando nós temos uma identidade, quando nós temos uma identidade restaurada, quando nós temos um coração ativado, querido, nada vai parar um homem de Deus e uma mulher de Deus. Por quê, pastor? Porque quando a gente entende quem nós somos em Deus, nada para. Amém? Palavra de maldição, nada para. Decretos de morte, nada para. Palavras de medo, nada para. Palavras, queridos, onde vem morte e destruição, nada vai te parar em nome de Jesus. O teu pecado, Deus já perdoou. Diga glória a Deus. Eu conto a história que existia o pato, existia 2 filhos, 2 meninos, e a história conta que o menino e a menina eram 2 irmãos, e eles estavam brincando de jogar pedra um no outro. De repente o menino pega a pedra e joga na menina, e pega na cabeça do pato. E o que acontece com o pato? O pato morre. Aí a menina disse, você matou o pato da vovó, vou contar para ela. Aí o menino disse, pelo amor de Deus, não conta, por favor, que eu matei o pato da vovó. Ela disse, então tá bom, eu não vou contar, mas você agora vai estar na minha mão. E entraram para dentro de casa, e a avó disse assim, Maria, hoje é dia de você lavar a louça, Maria. E Maria fez, Joãozinho, não, vovó, não, Joãozinho é que vai lavar a louça. Aí Joãozinho, não sou eu não. Aí Maria falou assim, você lembra do pato, João? Aí disse, não, vovó, sou eu mesmo, sou eu que vou lavar. E ele lava os pratos. No outro dia, a avó disse, Maria, vai lavar o banheiro, Maria. Maria diz, não, vó, quem vai lavar é o João, o banheiro. Aí João disse, não vou lavar o banheiro coisa nenhuma. Aí Maria falou, você lembra do pato, João? E no outro dia, foram cortar grama. Maria jogou de novo. João, vai cortar grama, você lembra do pato? E Maria chegou há muitos meses falando para o João, você lembra do pato que você matou? Sabe, queridos, sabe quem é Maria? É o diabo que lembra de todos os dias o que você fez. Lembra do que você fez? Aí você é igual o Joãozinho. Tá bom, eu sei, eu vou dar ouvido. Eu estou preso, eu estou escravo. Eu aceito que eu vou viver nessa prisão. Mas chegou um dia, querido, que a avó chegou e disse, Maria, vai lavar. Ela disse, não, é o João. O João disse, não, vó, eu vou falar a verdade.
Vó, eu vou falar a verdade para a senhora. Ela está me enganando e me aprisionando, escravizando há muitos meses. Eu quero dizer para a senhora que eu matei o pato da senhora. E ela está me prendendo esses anos todos. A avó dele olhou para ele e disse: meu filho, eu vi no dia que você matou o pato. Sabe, querido, Jesus sabe dos nossos pecados, sabe quem nós somos, sabe da nossa vida. E o menino Jesus quer nascer no nosso coração, mas a gente não permite, porque a gente carrega culpa, a gente carrega, querido, maldições, cargas pesadas. Tem gente que está carregando. Querido, como é que você consegue caminhar na vida com cargas pesadas? Você está carregando uma carga, um peso, uma acusação, palavras que você leva durante anos. E sabe o que é isso? É o inimigo te prendendo, te escravizando, te deixando, queridos, escravo. O circo, o elefante desde pequenininho bota uma corrente no pé. E o elefante vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega um tempo que o elefante está pesando quase 10 toneladas. Mas ele continua preso naquela corrente fininha. E se ele mexer o pé assim, ó, truf, corta a corrente. Mas ele foi habituado. Gerou uma crença na mente dele, que aquela corrente prende ele, amarra ele. Mas aquela corrente, Deus está dizendo: você tem força, você tem capacidade, você foi levantado, é minha promessa. Quebra toda a corrente, toda a prisão que o inimigo tenta te prender. Quantos estão entendendo? Jesus nasceu para dar vida. Jesus nasceu para trazer oportunidade sobre a tua casa. Eu já começo a ver a sua casa diferente. Já começo a ver a sua casa abraçando seus filhos, beijando seus filhos, profetizando sobre eles, orando sobre a vida deles. Os filhos sendo obedientes aos seus pais. A igreja sendo ativada. Queridos, líderes sendo levantados em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Meu Deus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Dê um abraço nela. Dê um abraço nela. Diga: Feliz Natal. Tem promessa na sua vida. Diga para ela. Diga: tem promessa na sua vida. Uau. Meu Deus. Amém? Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Feche o corredor. Pode fechar aqui também o corredor. Pode fechar isso. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos cantar juntos, querido, como um coral.